Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Hoje é dia da conservação do solo, o dia do desarmamento infantil e o Dia Mundial do Desenhista. E hoje também é dia de mergulharmos em um tema que toca fundo o coração de muita gente: tradições familiares. Como manter com o passar dos anos e gerações? Será que estamos perdendo aquilo que nos torna únicos como família? Ou será que as tradições estão apenas se transformando? Junto com a gente, para essa conversa cheia de memórias, afeto e reflexões, a gente conta com duas presenças muito especiais. Diretamente do Centro de Memória da Unicamp, conosco pelo Zoom, a historiadora Maria Alice Rosa Ribeiro, que vai falar com a gente por vídeo daqui a pouquinho, né? E aqui no estúdio nós recebemos o contador de histórias Diego Augusto de Jesus Toledo, do projeto Camp História. Então sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho essa turma fala com a gente sobre tradições familiares. E você, conta aí no nosso WhatsApp qual a tradição que você faz questão de manter na sua família. Manda mensagem pelo nosso WhatsApp, está na sua tela, 19 97829 3776. E enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza as notícias e a previsão do tempo, e daqui a pouquinho a gente inicia o nosso bate-papo com os nossos entrevistados. Vamos lá! Campinas publica avisos de licitação para a construção de centro de saúde no Vilage e Boa Esperança. Isso mesmo, a Prefeitura de Campinas publicou ontem os avisos de licitação para a construção dos centros de saúde do Boa Esperança e Vilage. As duas unidades terão investimento aí de 11,8 milhões com recursos do governo federal por meio do PAC Seleções. Os projetos foram contemplados na lista divulgada em março de 2024. Atualmente, Campinas tem 68 centros de saúde em funcionamento. Com a conclusão das obras, esse número passa a ser 69, já que o Centro de Saúde Boa Esperança, fechado em 2021, voltará a operar em novo endereço. 5 equipes de saúde da família e 5 de saúde bucal para atender 17,5 mil pessoas, hein? O prédio será construído na Rua Presidente Bernardes, no Jardim das Paineiras. O investimento é de 6,58 milhões. Enquanto a nova sede não fica pronta, o Centro de Saúde Village mantém os atendimentos na Avenida Francisco Cândido Xavier. No caso do Boa Esperança, é bom lembrar que os profissionais foram realocados para unidades próximas e vão retomar os atendimentos na área assim que o novo prédio estiver pronto. Serão 4 equipes de saúde da família, 4 de saúde bucal, com capacidade para atender 11,6 mil moradores. A construção será na Avenida Francisco Cândido Xavier, no bairro Village, com investimento aí de 5,29 milhões. Muito bom, né? É saúde para a nossa população. E hoje, gente, tem audiência pública na Câmara de Campinas e você está convidado a participar, tá? A reunião tem início daqui a pouquinho, às 9 da manhã, no plenário José Maria Matozinho, onde serão discutidos 5 projetos que propõem alterações no regimento interno da Câmara de Campinas. 2 deles são de autoria da mesa da Câmara. A 16ª audiência pública pode ser acompanhada presencialmente no plenário e também será transmitida aqui pela TV Câmara Campinas através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET, do 9 da Vivo Fibra. Tem transmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas, da Câmara Municipal de Campinas no Facebook, tem o streaming, né, no site campinas.sp.leg.br e, claro, o nosso canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Você está convidado para participar da audiência pública em instantes, logo, logo, às 9 da manhã. Vamos lá, previsão do tempo para hoje, terça-feira. Hoje ficou nublado, né? Não choveu, pelo menos por onde eu passei, né? Não teve chuva ontem, teve dia nublado e hoje nós temos aí um dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. Então agora de manhã, né, céu de brigadeiro, mas à tarde e à noite tempo nublado, porém não há probabilidade de chuva hoje para a cidade de Campinas, que acordou com a mínima de 17 graus, a máxima fica nos 27 graus, de acordo com o Clima Tempo. Essa é a previsão para a nossa metrópole
nesta terça-feira. Muito bem, vamos lá. Quando a gente fala de tradição de família, parece que vem logo à cabeça, aquele cheirinho de comida da avó, ou o costume de reunir todo mundo no Natal. Mas essa tradição vai muito além disso, né? Ela tem um peso simbólico, uma força emocional e até um papel social. Você sabe que, segundo Imer Black e Roberts, eles são autores do livro Rituais Terapêuticos e Ritos na Família. Esses rituais familiares são ritos simbólicos que transmitem valores, fortalecem vínculos e ajudam na transição emocional em momentos de mudança. E para falar sobre tradições de família, vamos receber, diretamente do Centro de Memória da Unicamp, a historiadora Maria Alice Ribeiro, que participa com a gente por vídeo, pelo Zoom. Considerações iniciais, muito bom dia. Que gostoso ter você com a gente aqui, Maria Alice. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Diego. Bom dia, audiência. É um prazer estar com vocês. E, além disso, eu agradeço o convite para poder participar, debater, discutir com vocês a questão das tradições e da Mara família. Maravilhosa, né, é sempre muito bom a gente relembrar. Nós temos memórias afetivas e é disso que a gente vai falar hoje, né. E estamos recebendo aqui, ao vivo com a gente, no estúdio, o agente cultural, contador de histórias, Diego Augusto de Jesus Toledo, todo mundo conhece ele, né, o projeto Campi História. Seja muito bem-vindo, Diego, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar sobre as tradições familiares. Muito obrigado, Rúbia, pelo convite. É um prazer estar com a historiadora Maria Alice, que a gente conhece do Centro de Memória. Então vamos falar, né, dessas tradições familiares. Vamos lá então, né, eu já começo, perguntando para Maria Alice, o que define uma tradição familiar, né? Como esse conceito se construiu ao longo da nossa história, da história do Brasil? Eh, o que é uma tradição familiar, Maria Alice? É, bom, a tradição familiar, de fato, para a gente, brasileiros, e pensando, na cidade de Campinas, na construção da cidade de Campinas, a nossa mais forte tradição é a tradição portuguesa e a tradição religiosa. E a tradição religiosa vem da Igreja Católica, né? A gente tem que pensar que Campinas, ela era um lugar de pouso de tropeiros, né? Começa assim no século XVIII. Em 1740 começam a ser distribuídas as primeiras sesmarias em Campinas, os primeiros lotes de terra para algumas famílias, em geral famílias que nós poderíamos dizer da elite, né? Então, o que são essas famílias? São famílias de origem portuguesa, óbvio, são todas, né, de origem portuguesa, mas já nascidas em Taubaté, em Itatiba, nessa região, e principalmente Taubaté, do Vale do Paraíba, e que vem se estabelecer aqui nessa região. E vão se localizar como fornecedores de alimentos para os tropeiros que passam por Campinas em direção às minas de Ouro Preto. Minas de Ouro de Ouro Preto, mas mais ainda de Goiás e de Cuiabá. Então, vocês vejam, essas primeiras famílias que vão se estabelecer aqui e vão receber lotes de terras doadas pelo, no caso, a rainha de Portugal, em 1740, 1780, Campinas é oficialmente fundada como freguesia em 1774. Então, essas famílias, elas têm como formação tradicional a religião, isso as une, né? E elas vão, a primeira reivindicação delas, quando é fundada a freguesia, é que se estabeleça a capela e todos os rituais de batismo, rituais, os sacramentos
de sepultamentos, tudo sejam feitos aqui e não mais em Jundiaí, que é, na verdade, de onde se saiu, né, foi, Campinas, né, porque Campinas, na verdade, era um bairro de Jundiaí, até formar a sua freguesia, que é em 14 de julho, nós estamos encerrando os 250 anos de Campinas, e é com a fundação de Campinas por meio de uma missa. Vocês Sim. vejam, é a missa que vai reunir essas famílias para fundar Campinas. A missa que foi, não ministrada, mas foi dada pelo Frei Antônio de Pádua, que é um mineiro, padre franciscano, que recebeu a freguesia como sua primeira paróquia, né? Muito E bem. ele vai ser o nosso primeiro pároco, o Ma Frei Antônio de Pádua. Então, ma vocês veem, já uma tradição, é a sim, reunião de famílias em torno de um agradecimento a Deus, né, pela o estabelecimento de um ato. Você é uma freguesia, e freguesia, o nome já diz, freguesia vem também de uma freguesia, é a paróquia, né? É certo. onde aqueles párocos que são ligados àquela igreja. No Muito caso, era a bom. igreja de Santa Cruz e depois vem a igreja do Carmo, onde a gente sabe, ali no Largo do Carmo, que foi a nossa primeira matriz velha, né? Então, vocês veem, a religião que é a primeira a se estabelecer como tradição de reunião familiar. Maravilhosa, que explicação sensacional, né, Diego, Sim. muito bom. E agora eu pergunto para você, Diego, você que investiga memórias das famílias, né, da cidade, na prática, assim, o que mais aparece como relatos de tradições de família, né, nas histórias que as pessoas constroem? As pessoas de Campinas, elas seguem aí essas tradições familiares, né? O que se comemora? Qual que é a sua avaliação? Você que está aí no dia a dia Sim. lidando com isso. Sim, é como a própria historiadora Maria Alice trouxe, né, as tradições familiares vêm desse lado religioso, Uhum. principalmente o católico, né, o catolicismo. A gente tem a Páscoa que está chegando, né, é Sim, uma das grandes tradições familiares que são realizadas, não só em Campinas, é nacional. Nós temos as tradições também de final de ano, aniversário, que são tradições familiares que são realizadas no ano a ano. Trazendo esse lado, né, se a gente imaginar o Brasil de norte a sul, o tanto de tradições, né, que existem no Rio Grande do Sul, ou se não existe na Bahia, são muitas tradições locais. Aqui em Campinas, a gente tem o grupo lá em bairro Friburgo, que é a colônia alemã, né, tem o Edinho, que é um dos responsáveis lá. Então a gente vê que tem um lado de Portugal, mas também tem a colônia alemã. Temos também a fazenda Roseira, que tem o grupo João Godito Ribeiro, que traz o lado da matriz africana, que traz as tradições africanas para cá, e que são preservadas e passadas para as próximas gerações. Então, existem várias tradições e a gente, da Camp History, conforme a gente vai para a rua para procurar as histórias, a gente vai encontrando em cada casa histórias dos avós, né, que são preservadas ali sobre a construção da cidade, sobre a evolução da cidade, e aí vai moldando essas famílias, né, cada família com a sua tradição. que legal, né? E você aí de casa, qual que é a sua tradição familiar? Manda pra gente, manda aí. Nosso WhatsApp tá na tela, né? O que que vocês aí na sua casa, vocês mantêm? Qual que é o almoço especial de domingo que você mantém na sua casa? Tem um prato especial aí que a avó, a bisavó fazia e que hoje você aprendeu e segue essa tradição de família? Porque ter um ritual, uma rotina simbólica em família, não é só coisa de novela ou de um álbum de família perfeito, não. Segundo psicólogos, os rituais criam um senso de estabilidade e pertencimento, gente. E isso, num mundo de tantas incertezas,
Vale ouro, sim. Estudos mostram que famílias com rituais ativos têm maior coesão emocional e enfrentam melhor as crises e os momentos difíceis, viu? Então, manda pra gente qual que é a sua tradição de família. O que que vocês almoçam aí no domingo? O que que não pode faltar na sua mesa? E agora, no domingo de Páscoa? O pessoal se reúne? A família se reúne? Como que é na sua casa? Manda pra gente que já já a gente interage. Agora eu falo com a nossa historiadora Maria Alice, do ponto de vista, assim, das tradições familiares mais peculiares, né. Aquela questão da Páscoa, do Natal, de aniversários, de comemorações, de pratos específicos, da cozinha da receita da avó. Qual que é a importância, Maria Alice, de a gente, trazer isso para o nosso dia, para os nossos momentos e cultivar essas tradições que vêm dos nossos antepassados e que se a gente não cuidar, isso vai acabar, por conta que nós estamos vivendo de uma forma tão automática, as pessoas estão longe, mas parece que estão perto por conta do celular e aí com isso a gente vai, se afastando. Então eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores qual que é a importância desse resgate da tradição familiar hoje. Bom, Rúbia, eh, é evidente que é super importante manter esses laços, essa tradição, né, ou de reunião, não importa até que, seja religioso ou não, mas é importante. Agora, o que eu queria sublinhar é o seguinte, essas tradições, elas vão se modificando ao longo do tempo, obviamente. A impressão que me dá quando a gente consulta documentos do século XVIII e século XIX é que a principal tradição é religiosa, tá? Uhum, Então, vamos dizer, essa questão da quaresma, a quaresma é super importante. A quaresma é os 40 dias depois do carnaval. E o respeito à quaresma, de não comer carne, uma série de restrições, isso aí, pelo jeito, pelo que a gente percebe na documentação, era extremamente preservado, reunido. E a comemoração da Páscoa, idem, com a missa e tal. Agora, o almoço com peixe, um almoço com algum no domingo de Páscoa, isso, ou na sexta-feira da Paixão também, vamos dizer, essa preservação de hábitos alimentares durante a quaresma toda. E a outra manifestação importante que a gente percebe é o carnaval. uhum. Carnaval é extremo, porque faz parte das festas religiosas, faz parte do calendário religioso, porque demarca o início da quaresma, o final do carnaval. Então, o carnaval, eu tenho a impressão que é uma das festas que era mais assim de uma tradição de se vestir, de jogar laranja de cheiro, de se vestir se fantasiar e etcétera. Então isso eu tenho impressão que são as 2 tradições, a Páscoa, né, e Carnaval, a Quaresma, a Páscoa, Carnaval. Agora, outras tradições a gente foi adquirindo ao longo da evolução, vamos dizer, do desenvolvimento da sociedade e das influências exteriores. Por exemplo, o Natal não é de uma tradição, é tradição religiosa, mas não da forma que a gente conhece hoje em dia, né? Que é uma festa extremamente, vamos dizer, pagã, no sentido de comercial, né, do Papai Noel. Essa figura não existia, claro que não pertencia. Agora, eu acho importante, vamos dizer, no século XIX e no início do século XX, é que essa influência do exterior que vem, quer o Diego falou das tradições alemãs, quer venha da Alemanha, quer venha dos Estados Unidos, algumas coisas que a gente vai absorvendo, que a gente está num mundo muito mais amplo e há toda essa influência, né? Agora, eu quero demarcar com você, se eu tiver um tempinho mais, que
quando a sociedade campineira, e pensando a sociedade campineira, pensando na sua evolução, ela muda do açúcar para o café, e ela vai mudando paulatinamente e se torna uma grande produtora de café para o mercado internacional, aí a sociedade fica muito mais rica, né? E nós temos que pensar que ela fica rica e é graças à mão de obra escrava, porque foram os escravizados que constituíram essa sociedade. E as tradições desses escravizados, que vêm as tradições africanas, elas estavam completamente, vamos dizer, abafadas, não? Então isso é importante toda dizer isso, né, que nós tivemos no século XIX, 60% da população era de escravizados. Então isso é muito importante. E as tradições deles, aos poucos, eles foram conquistando, mas muito paulatinamente, porque elas eram totalmente reprimidas, né? Uhum. O Diego falou de toda a tradição de jogos, de dança, de origem africana e que hoje são preservadas na Fazenda Roseira, por exemplo. Isso é muito importante, é trazer esse lugar de tradição, de união da família, de histórias que reúne a família. Isso é extremamente, como você disse, Rúbia, é importante para o pertencimento, para sentir pertencer a uma comunidade, a se ter uma história. É importantíssimo essa noção de que eu venho de uma história, que eu tenho Isso, uma história e que perfeito. tenho uma tradição. Então isso eu acho importante. Muito bom, Maria Alice. Nossa, a fala de Maria Alice tem um peso muito grande, porque é uma historiadora, né, então, assim, ela é uma pessoa que tem a informação e passa para a gente de uma maneira tão sutil, tão gostosa de ouvir, né. E você que está aí do outro lado, conta para a gente já já, produção, só vou fazer uma perguntinha para o Diego, e aí já pode mandar aí as perguntas dos telespectadores, a gente vai fazer um pingue-pongue, tá, Maria Alice? Você responde uma, Diego responde uma, e a gente tem que entregar aí 10 para as 9, agora 8h25. O papo é bom, passa num instante que a gente nem percebe. Eu quero perguntar para você, Diego, você que trabalha, né, com muita memória, identidade, como que você vê essa ligação entre a tradição e o pertencimento, né? Tem alguma história assim que te emocionou, relacionado a isso, né? A tradição, o pertencimento, porque a gente precisa pertencer. E se a gente parar para olhar na nossa história, parar para ver as tradições, a gente encontra o nosso pertencimento, porque, assim, poxa, eu faço parte. Sim, sim. O pertencimento, né, que a gente sempre fala, né, tem que vir desde da infância, né, muitas tem essa questão, a gente fala assim: "As tradições vão se acabando", e às Uhum. vezes os jovens acabam não se identificando com a história. Exato. Então, esse pertencimento tem que ser inserido desde da infância. A gente costuma ver aqui na questão popular, né, até na tradição de gostar de um esporte, gostar de um futebol, Uhum. que nem aqui em Campinas há 2 times. A gente visitou uma casa do técnico Zé Duarte, que foi um técnico da Ponte Preta e foi um técnico do Guarani, da seleção brasileira feminina. A gente tem a família ali que eles guardaram todo o acervo pessoal do técnico Zé Duarte. Então, desde pequenas, né, são 3 irmãos, eles sempre participaram com o pai, quando o pai ia trabalhar nos estádios, quanto da Ponte, quanto do Guarani, até a família é dividida, uns torcem para a Ponte Preta, outros torcem para o Guarani, porque o pai foi inserindo eles naquele momento de trabalho. Eu acho que é isso, a gente inserir a família para que todos se sintam participando dessas tradições que ocorrem na Páscoa, no aniversário, no final de ano. Existem tradições simples, né, também, como aquele registro de foto anual da Uhum. família. Tem aquelas tradições que a gente sempre tira foto da criança na escola, ao lado da bandeira do Brasil, né. Tem também aquelas fotos no cavalinho que a gente tira das Nossa, crianças. Então tem verdade. essas tradições populares que vão Uhum. marcando
cada família tem a sua tradição específica e como a historiadora Maria Alice falou, essas tradições elas vão se modernizando, vão se Uhum. transformando conforme a gente vai absorvendo de outros lugares. É verdade mesmo, você sabe que me veio aqui uma memória, tá vendo a questão de pertencimento? A foto no cavalinho, né, eu tenho uma foto, se eu souber olha só, nem lembrei, agora você falando, veio um resgate maravilhoso. Gente, eu tirei uma foto em cima de um bicho que eu achava que na época, eu achava que era uma zebra, era tipo um cavalinho, um burrinho, eles pintaram o bichinho, né, e aí tem a foto, só que não foi só eu tirei, minha prima tirou, minha irmã tirou, meu irmão tirou, todo mundo, todas as crianças da nossa família tiraram a foto em cima desse bichinho. E hoje a gente olha e fala: nossa, olha só, enganaram a gente, né? Era um burrinho pintadinho. Mas o que interessa é a tradição de família. Né? A minha família fez de tudo para que todos nós tivéssemos essa memória. E essa memória veio para mim agora, você falando, eu lembrei. Tá vendo a questão de pertencimento, né? Isso é maravilhoso demais. E você, tem uma tradição de família? Manda pra gente. Vamos lá, produção? Vamos fazer um ping-pong com esses dois historiadores maravilhosos que nós estamos recebendo hoje aqui. E a Sara do Jardim Eulina é a nossa primeira participante. Toda sexta-feira acendemos as velas do Sabate. É assim que fala? Mesmo que os mais novos não entendam tudo, eu ensino porque é a nossa forma de manter Deus por perto. Olha só, a Hum, tradição, mantendo a tradição e ensinando para os pequenos. É isso que é manter a tradição e ter a sensação de pertencimento, né? exato. E é dessa forma, né, porque as crianças, elas muitas vezes elas querem participar, né, do dia a dia, daquelas atividades. Então acho que a gente, nós adultos, às vezes acaba afastando as crianças das tradições de que forma? Às vezes elas querem participar do hábito de ajudar a fazer uma comida, Uhum. são esses pequenos hábitos do nosso dia a dia que têm que ser mantidos para que essas crianças acabam levando a tradição. Então, às vezes, lá em casa, por exemplo, eu tenho meu filho que tem 10 anos, ele participa. Na hora do jantar, ele arruma a mesa, então ele se sente parte da elaboração da Isso. comida. No café da manhã, a gente prepara uma crepioca, ele ajuda da forma de misturar a farinha com o ovo, então ele vai se sentindo parte, e isso automaticamente ele vai gostando de fazer parte dessas tradições, de preparar um café da manhã e de levar as outras tradições nossas para frente, e com certeza ele irá passar para os seus filhos. É isso que nós estamos falando, tradições familiares. Tem mais? Fernanda, do Jardim Miriam. Aqui em casa, o domingo é sagrado. Sempre tem macarronada na casa da minha mãe. Será que essas tradições simples são as que mais marcam uma família, Maria Alice? Olha que legal, né? Na casa da Fernanda tem macarronada, na casa da mãe tem macarronada. É a tradição que marca a família, né? Sem dúvida, Fernanda, do Jardim Miriam, é isso mesmo. Essa tradição de reunir a família na casa da nona, macarronada italiana, as tradições italianas aqui, nós temos uma população grande de origem italiana em todo São Paulo, aqui em Campinas também, né. Então essa tradição de reunir todo mundo, é a coisa melhor do mundo, né. Reunir eu, quando menina, em Porto Alegre, que eu sou de Porto Alegre, eu sou gaúcha, e a tradição da gente era comer na casa do meu avô. E também tinha uma moça que cozinhava lá, que era de origem portuguesa, então ela fazia cabidela, fazia comidas de origem portuguesa, e isso virou uma tradição do domingo na casa do meu avô. Quer dizer, isso reúne e reúne os primos, nós pequenos, os pais, os avós, 3 gerações, então é uma coisa muito boa, muito saudável. Como a Rúbia disse, é a questão do pertencimento, é a questão de, saber da onde você vem, ter o afeto, ali se estabelece as relações de afeto, isso é muito bom. E com a Sara, que ela acende uma vela para Sabá toda sexta-feira, a tia do meu marido também, toda sexta-feira, acendia uma vela no Sabá, comemorando Sabá. Então, eu acho isso super importante, a gente manter as tradições e, como o Diogo disse,
transmitir, conversar com as nossas crianças, né, com os nossos filhos, netos, sobre isso. A importância, contar a história dessas tradições. É Que muito bom, é delícia. muito enriquecedor para a criança, né. Muito bom. Para a criança e para nós também, né. E E falando em para macarrão, nós. você aí, trazendo para a gente uma memória afetiva, né, do seu tempo, eu falando do burrinho pintado, que eu achava que era zebra. E você? A sua tradição, o que que marcou você, Diego, assim, para Sim, a gente poder juntar aí o resgate sim. das as 3 memórias? Vamos lá. Eu acredito que o dia da semana que mais ocorre tradição familiar é o domingo, Sim. porque a família brasileira trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, então domingo acaba sendo aquele momento de folga da família, Uhum. onde pode se reunir. Então o domingo já começa logo pela manhã ali, com a tradição de ir para um culto religioso, Sim, independente da religião, ir para feira. Eu exato. lembro da minha infância, quando eu ia para feira com a minha mãe, e hoje o meu filho vai na feira com a gente também. Olha aí. Então, poder ir lá comprar umas verduras, legumes, experimentar uma fruta e comer aquele famoso pastel, né, com caldo de Uhum. cana. Então você vê que a comida, ela tá sempre envolvida, porque é um momento de apreciar, de alegria. Então a macarronada com Nossa. frango na casa da avó, toda a família sempre tem aquela avó que faz aquela comida de domingo e todos se reúnem ali. Então, todo esse momento me marca bastante, né, na tradição da minha família, de se reunir ao domingo, a gente ainda mantém essa Uhum. tradição, nem todos os domingos, Sim, mas, é porque também tem aquela relação, quando a gente fala tradição familiar, também tem os agregados da família, né, sim. porque a gente casa, tem a família da minha esposa que vem fazer parte dessa tradição, então às vezes são tradições diferentes, então tem o almoço na casa da família dela, tem o almoço na casa da minha família, então a gente vai sempre ponderando ali, se adaptando. O bom é que todo domingo tem uma casa para a gente almoçar e aí a gente Ai, que mantém essa tradição. delícia. Ô, gente, eu tive que tomar uma água aqui, sabe por quê? Porque eu tô com água na boca. É. Sabe por quê? Porque eu tô sentindo o cheiro do macarrão com frango e maionese da minha avó. Então, isso é uma tradição de família, né. Lá em casa, a vovó sempre fazia isso, quando estava conosco, e todo mundo ia para lá. E hoje a gente continua. Tem outro tipo de comida, mas sempre tem um pouquinho de macarrão, maionese e frango, não tem como. E a sua, como é a sua tradição de família de verdade? Estou com água na boca aqui. Se tivesse um prato de macarrão e frango e maionese, posso te garantir que eu faria hoje o meu café da manhã. Vamos lá, a Soraya do Cambuí. Na minha família, os nomes das crianças vêm sempre de ancestrais, como o nome pode carregar o valor de uma tradição que se mantém por gerações. É verdade, né? Tem família que é assim mesmo, né, Maria Alice? Você vê a Soraya, os nomes das crianças da família dela são sempre dos ancestrais, né? Esse nome pode agregar, carregar um valor aí de uma geração? Ela pergunta. É, Soraya, você tem toda a razão de essa tradição de dar os nomes ancestrais para os seus filhos, é muito, ocorre muito em Campinas, e se a gente analisa como lá no Centro de Memória nós temos todos os inventários, né, até de 1793 até 1940, os inventários. E quando a gente pega no inventário uma das primeiras declarações, é os herdeiros. E quando a gente vai ver quem são os herdeiros daquele falecido que está fazendo, que é feito o inventário, né? Ou seja, o arrolamento dos bens deixados por aquela pessoa que faleceu, a gente vê os nomes vão se repetindo, né? Os filhos, os netos vão receber nomes dos Uhum, avós, dos bisavós e assim por diante. Então, nós temos vários. É uma tradição muito recorrente, essa de homenagear o parente, ou às vezes nem é parente, às vezes é um amigo, e você quer homenagear aquele amigo, você põe até o sobrenome do. Antigamente não tinha a regra do sobrenome conforme a gente tem hoje, né? sim. Então, os pais poderiam dar o sobrenome que eles gostassem, era bem livre, né? Então, você encontra vários filhos, vários irmãos com sobrenomes
diferentes. Mas é uma tradição essa de dar. Então, tu tens Antônio Pompeu, de Camargo. Antônio de Pompeu de Camargo, tu tem o um, foi o primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto Antônio Pompeu de Camargo. Uau, Então, olha aí, essa é uma uma tradição tradição, recorrente. né? Muito É, bem. exato. Muito bem, Maria Alice, muito bom nosso programa de hoje, 8h38, está passando voando. A gente tem perguntas e depoimentos legais aí das pessoas que estão assistindo a gente, né. Eu quero mandar um bom dia especial para você que está com seu televisor ligado, para você que está acompanhando pelo YouTube, é muito bom ter você conosco, viu. A Giovana do Taquaral: "Todo Natal nossa ceia tem lasanha, polenta e vinho feito em casa. Tradições familiares, tradições alimentares são as mais fáceis de manter ou correm o risco de sumirem com o passar do tempo? Ah, isso me preocupa, sabia, Diego? Porque a gente precisa manter. Cozinhar é um ato de amor. Cozinhar para a família, no meu ponto de vista, é um ato de amor, né? E essa tradição da ceia de Natal. É igual ela diz, a Giovana, lasanha, polenta, vinho, feito em casa, né? E ela pergunta: corre o risco de desaparecer essa tradição com o passar do tempo? Qual que é a sua avaliação? É, conforme a gente analisou, né, colocando as crianças para estar participando naquele momento de elaboração de um prato de comida, isso faz com que dificilmente se perca essa tradição Uhum. nessa família. Em casa, nós temos o famoso bolinho de chuva que minha mãe prepara, e que era preparado pela minha avó, então essa tradição vai se mantendo e meu filho adora o bolinho de chuva. Então a Uhum. gente replica também essa receita, essa tradição de fazer o bolinho de chuva no final de semana, com aquele Sim. açúcar por cima, canela, é uma delícia no final da tarde. Nossa. Então é isso, é incluir as crianças na elaboração dos pratos, para que essa tradição não se perca. Em casa também tinha aquele famoso caderno da avó, que ela anotava as Sim, receitas da muito forma bom. que ela preparava. Hoje a gente tem vários canais, né, que tem receitas no YouTube, Instagram, mas tem aquela receita com a cara da família. Então, isso pode ser, conforme vai se perdendo esses cadernos, pode ser trazido para o lado digital também, de uma forma Uhum. de compartilhar com a família, para que todos vão compartilhando e passando para as próximas gerações. É isso mesmo. Nem toda família tem uma tradição antiga, né? E às vezes a gente quer começar uma agora. Será que dá? Gente, a resposta é sim, dá. E tem até um jeito certo de começar, né? Tradições podem nascer de pequenos gestos cotidianos, como o Diego bem falou aqui, como uma receita feita juntos ou uma leitura antes de dormir. A chave está na repetição, né? E com significado na participação de todos da família. Você pode criar aí uma tradição nesse momento. Passar para o seu filho passa para os filhos dele, depois que passam para netos, e você acabou de criar uma tradição aí na sua casa, tá bom? A Elisa do Jardim Florencio: a gente nunca começa uma refeição sem agradecer em voz alta. Muito bom. Aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Pode ser simples, mas é tradição de fé. Que coisa linda, né? Você sabe que eu agradeço também, e é uma coisa assim que é tradição. E é muito bom, né, Maria Alice, essa questão É, de você iniciar uma refeição, mas antes você agradecer, né? Então é uma tradição também que vem da religião. é. Vem da religião, e esse agradecimento, eu acho que não é muito tradicional, não é muito utilizado, mas muitas famílias usam esse agradecer pelo alimento daquela mesa, né? Ou seja, a obtenção daquela graça, daquela bênção que é o alimento. Então, eu acho que o ato de agradecer, ele sempre faz bem para todas as pessoas. Ela une as pessoas em torno do agradecimento daquele pão de todo dia, né. Então Muito acho que bem, é excelente esse que a maravilha. nossa ouvinte trouxe para a gente. Sim, sim. Olha só, nós os telespectadores mandando perguntas para a gente, mandando depoimentos, né, a gente fica muito feliz. Nós estamos falando de tradições familiares, como manter com o passar dos anos e gerações. Estamos aqui com 2 historiadores, Maria Alice, nossa professora maravilhosa historiadora, o Diego também, né, do Camp History, que é um professor também, né, porque gente, pensa quanta história tem para contar. Mas é o seguinte, nós temos
temos pouco tempo e aí a gente precisa interagir com os telespectadores. Você que está aí do outro lado é muito significativo para a gente. Então, 8h42, pode mandar sua mensagem. Nós temos ainda mais aí, eu acho que 12 minutinhos de programa, dá tempo de falar com você, o Leandro do Barão Geraldo. Toda Páscoa a gente esconde os ovos, olha que legal, pela casa, com mapas feitos à mão. Essas pequenas brincadeiras em família têm peso na formação emocional? Ah, se tem, né, Diego? Não, com certeza. Porque as tradições familiares são costumes e valores que aquela Uhum, família tem. Então, já essa esconder o chocolate para que a criança procure, você desperta essa alegria, a forma de interagir com a família, depois de abrir os chocolates junto, compartilhar, dividir com o primo, com o uhum. irmão. Então, isso vai montando um laço familiar. Isso mostra o caráter, a característica daquela família lá na frente. Então, isso personaliza, né, essas brincadeiras, essas reuniões, vai personalizando a família e personalizando a característica de cada membro familiar. Você lembra disso na sua na na sua infância, Lembro assim? sim, e Hã. também coloco para o meu filho, né, Olha aí, ó. e já ele já está com 10 para 11 anos, por mais que o lado de imaginar do coelhinho Sim, da aham. Páscoa já começa a cair na realidade que não É exista, mas a claro. gente continua fazendo essas brincadeiras, interagindo com ele, não só na Páscoa, mas também como no Natal, de Uhum. esconder o presentinho para procurar. Sim. Eu acho importantíssimo, é rico para as crianças É e porque para toda a família. criança é magia, né, criança é lúdico e essas tradições, elas vão passando de geração em geração e isso é importante demais. Vamos lá, pode mandar mais perguntas pra gente, produção, 8h44, acho que dá tempo para mais uma só, né? É, então vai, vamos lá. Ana Paula do Taquaral: "Meu avô era palmeirense roxo, meu pai também e agora meu filho". Como como essa coisa de passar o time de coração também entra nessa ideia de tradição, Maria Alice? O time também? Eu acho que sim, viu, Rúbia. Ô, Ana Paula, isso mesmo, vai passando de tradição, de geração em geração, aquele amor à camiseta, ao tio, ao time. E é uma construção emocional, né, porque é importante isso, quer dizer, torcer por aquele time e saber perder nos momentos tristes, levar a tristeza, porque isso forma a reação emocional, o caráter da pessoa. Quer dizer, não é só de ganhos, mas temos perdas também. E eu acho que a forma mais lúdica é, de fato, o futebol, que nos envolve a todos, né? Como uma tradição que vem de muito tempo, né? Não dos períodos coloniais, mas no século XIX já entra o futebol. Então é muito interessante isso de passar de geração em geração. Às vezes ocorre um que outro torna-se de outro time apenas para poder fazer a disputa, o conflito, né, É que também verdade. faz parte da família. É isso, gente, 8h46. A última pergunta do programa, daqui a pouquinho a gente já precisa entregar, porque 9 horas tem audiência pública direto do plenário José Maria Matosinho, nós vamos transmitir ao vivo aqui da TV Câmara Campinas, então por isso que hoje a gente entrega um pouquinho mais cedo, tá? Vamos lá, pode mandar a produção, a última do programa de hoje, Renato do Jardim Garcia. Começamos a tradição de reunir família há 10 anos, mas só com 8 pessoas. Uau! Hoje somos mais de 150, já em 4 gerações, com direito de até tia bisavó. Que magnífico, Renato, que legal, que compartilhamento show de bola, né? Não, muito bonito, parabéns pela família, né, que iniciou essa tradição. E como ele disse, a tradição ela não precisa ser uma tradição de 30, 50 anos, a tradição pode iniciar agora. Aquela Sim. família que não tem nenhuma tradição, ela pode iniciar agora, trazer para sua família uma tradição que ela acha importante, que vai trazer laços afetivos, ela vai começar a aplicar agora, como essa reunião na Páscoa ou no Natal, como uma reunião aos domingos. Então, nunca é tarde para iniciar uma tradição. Conforme a gente disse aí,
Começa com os pequenos gestos, também as tradições de dar uma boa noite, de Uhum. fazer uma leitura antes de dormir, cada um faz uma leitura de uma página do livro. Então existem várias tradições, vários gestos pequenos, hábitos que podem ser inseridos ali no cotidiano do dia a dia e que vai se transformar lá na frente em grandes tradições. Falando do time, naquela pergunta Aham. anterior, da Ponte Preta, do Guarani, que aqui em Campinas são os 2 maiores Sim. times, e realmente acontece essas tradições de passando para netos e bisnetos, nós temos patrimônios culturais aqui em Campinas, né, tem a Praça Carlos Gomes, que é onde foi fundado o Guarani, e é bom passar essas tradições da história dos times Exato. locais, como que foi fundado esses times. Eu passo muito isso para o meu filho, como que surgiu a Ponte Preta, que foi devido ao estádio, e a Camp History, com o trabalho que nós fazemos da valorização e preservação da história, de disseminar a história de Campinas, a gente vai trazendo essas tradições dos times locais, das culturas, das fazendas que existiram aqui, para os não só para a nossa família, trazer essas tradições, conhecimento para a nossa família, mas para como todas as famílias através do nosso canal da Camp History. Maravilha! Gente, a gente precisa entregar 8h48, a gente vai para as considerações finais da Maria Alice. Queria muito ficar falando com você, mas a gente tem que entregar, porque tem audiência pública daqui a pouquinho, então eu agradeço demais a sua participação com a gente, o pouco de conhecimento que você compartilhou conosco, tenho certeza que já engrandece muito o nosso tema de hoje, que são as tradições familiares. Obrigada, Maria Alice. Eu que agradeço, Rúbia e Diego, pela participação, e agradeço a audiência, a intervenção do público foi excelente, trazendo também as suas experiências, as suas tradições, a sua história, o seu legado. Isso é legado que a gente vai deixando para os nossos filhos, para os nossos netos. Muito obrigado e um bom dia para todos. Maravilhosa, querida Maria Alice, nossa historiadora, participando com a gente através do Zoom e com a gente ao vivo aqui. Tem o Diego também, nosso historiador, né? Porque está aí trazendo histórias, contando, né? Trazendo para o nosso dia a dia histórias que de repente você nem imaginava estar lá no Camp History. Obrigada, viu? Muito bom dia para você. Considerações finais. Eu que agradeço pelo convite. O trabalho nosso da Camp History é realizado por mim, Diego Toledo, pelo historiador Ivan Amaral, que juntos vamos contando história da região metropolitana de Campinas. E uma das tradições que nós trouxemos para o nosso canal é o cartão postal. Ai, que legal! E aí que eu vou deixar com a Ruba, esse cartão Show! Olha postal é isso! referente aos 250 anos de Muito bom. Campinas, onde a gente traz o monumento Carlos Gomes, contando a Maravilha. história de Carlos Gomes, que foi uma grande personalidade, um maestro né, mundial, Sim. bem conhecido. Então a gente traz a história de Carlos Gomes, a história do monumento túmulo e o cartão postal, que foi se acabando aos poucos, mas é uma tradição que podemos retornar e enviar para a família o cartão postal. Uma grande tradição que sempre teve, e a Camp History trouxe novamente para as famílias de Campinas e região. Nossa, eu lembro que eu recebia cartão postal pelo correio, gente. Olha que legal. Você pode mandar, né, para uma pessoa que você gosta. Olha só, esse aqui é um ponto turístico, um ponto histórico da minha cidade. Show de bola. Valeu, super valeu, Diego. Muito bom. Eu que agradeço, muito obrigado por tudo, um abraço a todos e vamos manter vivas as tradições familiares. É isso mesmo, gente. Tradição não precisa ser algo grandioso. Às vezes, a tradição está em pequenos gestos, em pequenos momentos, né, do nosso dia a dia. E você pode sim resgatar a sua história e ter aquela sensação de pertencimento. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que em instantes, TV Câmara Campinas transmite ao vivo a audiência pública direto do plenário José Maria Matosinho. Você está convidado para participar. A sua participação é muito importante. A gente vai encerrando por aqui. Lembrando que amanhã, deixa eu me ver aqui, amanhã nós vamos falar aqui no Estúdio Câmara. Deixa eu me ver qual que é o assunto de amanhã. Ah, lembrei.
homens que se cuidam demais. Ah, demais não, o homem também precisa se cuidar, né? E você se cuida? Então, nós vamos falar de homens que vão ao salão, de homens que cuidam aí da sua beleza, né? Então, eu quero saber se você é um desses homens e aí você vai conversar com a gente amanhã aqui no Estúdio Câmara, tá certo? Então, pessoal que se valoriza, se conecta, tem barba feita, bem cuidada. Então, tudo isso amanhã, autoestima dos homens. Você é nosso convidado especial para participar. Eu sei que tem muitos de vocês aí, né, que já marcaram horário no salão para passar a tradição do almoço de Páscoa. Concorda? Então, amanhã você conta pra gente, tá certo? E, gente, é o seguinte, daqui a pouco, então, ao vivo, tem audiência pública. Meio-dia nós temos o Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo e também da nossa metrópole, e a programação da TV Câmara Campinas recheada de muita coisa boa para você, toda a produção aqui do nosso Grupo Mais. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia, deseja a você uma ótima terça-feira e amanhã encontro marcado, vamos falar da autoestima dos homens, tá bem lá em cima, hein? Encontro marcado amanhã, valeu, gente, beijo grande, até lá, tchau, tchau, se cuida, fica com Deus.